eu vejo o Bolsonaro com a intenção clara de aparelhar, destruir várias estruturas do Estado brasileiro, fazer um verdadeiro desmonte, estruturas essas que são perenes e que já vêm de governos anteriores e que sempre mantiveram servidores técnicos, né? Então é um processo muito venezuelano mesmo, né? De você se infiltrar nessas instituições, colocar gente sua, deturpar o objetivo dessas instituições, supostamente por conta de uma certa ideologia. E aí, Juliana, até o pós-pandemia fica complicado também, porque você desestruturar órgãos de Estado, colocar ali pessoas sem qualificação, simplesmente por questões ideológicas, você desmunicia o Estado brasileiro das ferramentas que historicamente lhe foram dadas para esse fim. Para o fim, por exemplo, de responder tecnicamente a uma situação emergencial, né? Vide, aliás, o que aconteceu no Ministério da Saúde, né? Não tem nada mais escandaloso do que isso, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, Bárbara, e também é um desafio que eu estou trabalhando, inclusive, com a minha equipe. A Constituição brasileira e o sistema presidencialista brasileiro, não preciso dizer isso para vocês, ele foi construído numa base muito imperial, né? Em que o presidente da República, embora tenha lá os famosos freios e contrapesos, ele concentra em si um poder de decisão muito grande. Agora, ela foi pensada, a Constituição e esses mecanismos, tendo como pressuposto que nós teríamos alguém razoável, digamos assim, na presidência da República, né? E não um translocado como nós temos hoje, não um obcecado com o seu próprio ego como nós temos hoje. Vocês vejam, a Constituição, lá pelos seus artigos 84, 85, ela silencia, por exemplo, num caso de prisão em flagrante do presidente da República, de medida cautelar contra o presidente da República. Mecanismos que se aplicam a qualquer cidadão, né? E que, no caso do presidente, ela é silente. Inclusive, uma questão sobre a qual, por exemplo, aliás, não só sobre o presidente, mas o presidente de poderes também. O Teori Zavascki teve que se debruçar sobre essa questão quando afastou o Eduardo Cunha, todos lembram desse episódio, da presidência da Câmara, porque ele usava a presidência da Câmara para continuar os seus delitos, né? Sim. E aí, o que acontece quando o próprio presidente da República atua nesse sentido? Como é que a gente afasta cautelarmente o presidente da República? É uma questão complicada e nós nos debruçamos sobre ela agora porque foi exatamente o meu pedido para o Celso de Mello, no argumento de que o Bolsonaro se vale do seu cargo para continuar os seus delitos. E aí, o que nós fazemos diante disso? Eu entendo que há aplicabilidade de uma medida cautelar, mas eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: há várias lacunas na Constituição, na legislação em geral, que precisam ser preenchidas para que nós tenhamos medidas no futuro mais consistentes, mais robustas, contra tiranias. Falando Claro. em português claro, né? Contra, por exemplo, nomeações espúrias. Hoje nós temos a figura do projeto de decreto legislativo, mas que tem um trâmite difícil, que demanda uma construção política bastante complexa, bastante sofisticada, e que não dá resposta com a ligeireza que o tema mereceria. Claro que volta e meia, uma situação mais, digamos, destacada, como foi a nomeação lá do Ramagem, você tem a intervenção do STF, mas também isso é como um eclipse, né? Acontece de tempos em tempos. Então, eu te confesso que eu nunca fui parlamentarista, sempre me considerei mais um presidencialista, mas eu acho que o caminho no Brasil talvez seja a gente se aproximar de um semi-presidencialismo ou colocar pelo menos algum tipo de escrutínio mais de perto por parte do parlamento em relação às nomeações presidenciais.